Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu entendo que cada ser humano, ele vem ao mundo por um processo de procriação. É um processo de procriação. O Senhor veio ao mundo por um processo de criação. Ele foi criado no ventre de Maria. O corpo do Senhor, né? Ele foi criado no ventre de Maria. Ele não teve um processo de procriação como todo ser humano tem. E alguns versículos ajudam a entender isso. Por exemplo, em Hebreus capítulo 10, versículo 5. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Quem preparou o corpo de Jesus? Acaso foram as células de Maria? O óvulo de Maria? Não. Ele foi criado dentro de Maria. Às vezes, puxa, como é que Adão foi criado? Adão, o Senhor pegou da terra, fez um barro e criou um homem e depois soprou nesse espírito, né? Colocou vida nesse homem, colocou espírito nesse homem, feito de barro. Se encontra no nosso corpo humano todos os elementos da terra. E como criou Eva? Pegou uma porção desse homem que havia sido criado e criou a mulher, a costela, né? Da costela fez a mulher. Às vezes na cabeça dele fala assim, é fácil criar um homem de barro, porque você vai moldando, faz um boneco e tal, né? Mas criar uma mulher de uma costela, a pessoa acha difícil. Cara, é difícil de qualquer jeito. Não tem? É Deus fazendo uma coisa que é impossível a qualquer ser humano fazer. Agora, quando fala corpo me preparaste, quem preparou o corpo de Jesus? Não foi o pai e a mãe numa relação sexual, como fala, né, da vontade do varão, da vontade da carne. Não. Deus preparou o corpo de Jesus dentro de Maria. Como? Não sei. Não cabe a nós explicar isso daí. Agora tem um outro versículo que eu achei, que ele é muito interessante. E ele mata a charada. Quer ver? Ó? Fica em 1 Coríntios, capítulo 15. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. É do céu. Então nós estamos falando aqui de origem. De origem. Se descesse uma espaçonave, um disco voador, né? Descesse ali na praça hoje e saísse um homenzinho verde de dentro, alguém poderia falar assim, esse homenzinho verde nasceu aonde? Aqui na Santa Casa? Aqui? Não. Ele veio lá de cima do espaço, ele veio de outro planeta. Então, a pessoa do Senhor Jesus não tem nada a ver com esse planeta, vamos dizer assim, né? Porque ele veio do céu. A criação dele tem origem no céu. Não tem origem na terra. O primeiro homem é terreno, criado da terra. O segundo homem veio do céu. Agora, alguns versículos deixam clara a impossibilidade dele de pecar, não é? Porque, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 3, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, mas não de carne pecaminosa, em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Em Hebreus, capítulo 4, se a gente lê esses dois versículos juntos, né, eles fazem muito sentido. Porque nós leríamos assim, começando lá por Romanos, o seu filho em semelhança da carne do pecado, e passaríamos para Hebreus 4, versículo 15, mas sem pecado. Hebreus 4, o versículo inteiro fala, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo
foi tentado, mas sem pecado. Agora, esse sem pecado aqui, a tradução mais literal disso aqui seria o seguinte: pecado à parte. Em tudo foi tentado, pecado à parte. Quer dizer, à parte é o pecado. Sem nenhuma relação com o pecado. Agora, quando nós pensamos na tentação do Senhor Jesus, por exemplo, foi a tentação de um homem divino, né? Porque se você vai no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, e vê um versículo ali que fala, é muito breve em Marcos, a descrição da tentação. Começa com o Espírito o levando ao deserto. Então não foi Satanás que o levou ao deserto, foi o Espírito Santo. E daí o versículo seguinte, no versículo 13, que dura um versículo a tentação aqui em Marcos, né? E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Agora pensa assim: quem é que poderia viver entre as feras e ser servido por anjos? O Criador das feras, o Criador dos anjos. Ele estava no deserto, tentado por Satanás, e vivia entre as feras. E era servido por anjos. E esse tentado por Satanás, é bom entender que não é a tentação que nós passamos. Nós não passamos uma tentação como a de Jesus. Ele em tudo foi tentado, pecado à parte, né? Porque não existia nele a resposta à tentação. Não existia a resposta à tentação. É como você pegar um cego e começar a mostrar uma tabela, pega um cego e fala assim: olha, eu vou mostrar para você todas as cores que nós temos de tecido aqui. Olha, o que você acha dessa aqui? O que você acha dessa? O que você acha dessa? Ele vai falar: não acho nada, porque eu não vejo essas cores. Essas cores não têm nele qualquer efeito, porque ele é cego. Mas o Senhor Jesus, longe de ser cego, né? A tentação não fazia eco dentro dele. Nós temos resposta à tentação. Quando nós somos tentados, o nosso desejo, a nossa concupiscência, gera o pecado, gera uma resposta a essa tentação. Mas ele não. Ele não gerava nada. Eu não sei por que veio agora a minha lembrança quando eu brincava com a minha filha de fazer sério, né? Eles ficavam olhando para a cara do outro assim, não podia rir, né? Então ficavam os dois com a cara parecia de cera, assim. Quem risse primeiro perdia. Foi aquelas brincadeiras de pai com filho, assim. E eu estava pensando nisso porque não tinha resposta. Não fazia nada, não fazia cócegas a tentação. Porque ele não tinha a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Agora, essas tentações nele, elas tinham ali no deserto. Por que ele foi tentado no deserto ali, naquela hora? Bom, primeiro porque o primeiro homem foi tentado num jardim, num pomar, com tudo em volta. Tudo de maravilhoso, o melhor lugar, o melhor clima, refrescante, com frutas de todos os lados, flores bonitas, melhor paisagem que podia existir, e caiu o primeiro homem. Tentado nas melhores das circunstâncias, e caiu. Esse homem, vindo do céu, foi tentado na pior das circunstâncias, num deserto, cercado de feras, se bem que as feras não podiam fazer nada para ele, porque ele era o criador delas, né, quem comandava as feras. Servido por anjos, mas ele ficou firme. E ele foi, na realidade, a palavra tentado não seria a melhor ali no deserto, porque seria melhor testado ou provado. Por exemplo, quem em ourives, ele vai comprar lá uma joia de ouro, ele tem que testar aquele ouro para saber se é puro ou não. Então ele usa acho que são ácidos, né? Que ele põe um ácido, depende do que acontece com o ácido, ou no caso, você derrete o ouro. É como a prata. Eu sei que a prata, você derrete a prata e a sujeira que tiver sobe em cima, né? Fica só a prata embaixo e a sujeira em cima. Acho que é isso. Então era um teste assim.
Ele foi tentado não para ver se ele conseguia, se ele ia pecar, mas para provar que ele não tinha pecado. Para provar que não existia nele uma resposta qualquer que fosse ao pecado. Então esse é o Salvador. Nenhum homem podia ser Salvador. Agora vem as bobagens, né, que vem por aí. Não, ele é a reencarnação. Ele reencarnou de um sábio, não sei o quê. Não, ele é o primeiro anjo que Deus criou. Gente, nós estamos falando do Senhor, Criador do universo, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Lá em Hebreus capítulo 1, como é que as pessoas podem ser tão tolas, tão vãs, tão fúteis na maneira de pensar de Cristo? Não é? Quando a gente lê lá em Hebreus 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias no Filho. A maioria das versões está pelo Filho, mas o correto no original é falou no Filho. No Filho, Deus falou. Naquela pessoa, Deus falou. Então tinha que ser uma pessoa perfeita, porque era Deus perfeitamente se expressando naquela pessoa. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está em capítulo João, no primeiros versículos de João. No primeiro capítulo de João. Uma pessoa que fala que ele é um anjo que foi criado, então ele criou a si mesmo. Tem um desenho na internet, tem um desenho, uma obra de arte, né, de um artista, que são duas mãos, vocês já devem ter visto isso. São duas mãos só, aparece só duas mãos assim, uma mão está desenhando a outra. Já viram isso? É uma arte de, acho que é bico de pena e tal. Uma mão desenhando a outra. Então a pessoa que achar que Jesus foi criado, vai ter que ser uma mão desenhando a outra, porque todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então você tem que arrancar esse versículo, arrancar essa página da Bíblia. Então todas as bobagens que eu já ouvi, que eu vim do esoterismo, né? Eu fui do esoterismo antes de me converter a Cristo. E é tanta bobagem, mas tanta bobagem. Se encher um saco de bobagens, vai ficar do tamanho da lua. É muita mentira que é ensinada a respeito da pessoa de Jesus. Tudo para denegrir essa pessoa bendita, santa, perfeita. O único que poderia ser o nosso Salvador. O único. Porque lá quando fala, continuando aqui em Hebreus agora, depois que ele fala quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. E o versículo 3, o qual, Jesus, sendo o resplendor da sua glória, da glória de Deus, e a expressa imagem da sua pessoa, você quer ver a Deus? Olhe para Jesus, pela fé, né? Claro. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito mais excelente do que os anjos. Esse feito não é que ele foi feito, foi colocado numa posição mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Mas aqui o que ele queria chamar a atenção é esse trecho do versículo que fala assim, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Se não fosse por Jesus, por Jesus e pela palavra do seu poder, nós não seríamos capazes de bater palmas. O que é isso? Não ia conseguir bater palma? Não. Porque a hora que você fizesse assim, os átomos dessa mão se misturariam com os átomos da outra mão. Os átomos da outra mão. Porque nossa mão, matéria, na verdade, você sabe que são átomos. E existe uma força que mantém uma coesão desses átomos para que eles não se misturem. Porque senão você ia se apoiar numa mesa, sua mão ia entrar e misturar com a madeira. Com as moléculas da madeira, né? Mas não acontece. Porque ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Ele sustenta o universo. Agora, tendo ele feito, é aqui que eu queria chegar agora, Hebreus capítulo 7,
versículo 26, ele fala no capítulo 7, ele fala dos sacerdotes humanos que eram imperfeitos, né? Não podiam fazer nada pelo pecador. E aí vai falar de Jesus, versículo 23. Na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Ou seja, sacerdote era feito sacerdote, morria, tem que fazer outro, morria, tem que fazer outro. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. O que é um sacerdote? É o que faz a intermediação do homem com Deus. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quando o sacerdote podia ser um bom camarada, né? Mas ele morria. Ele podia interceder pelo povo lá no Antigo Testamento até um certo ponto, ele morria. Mas esse pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por isso que nós temos hoje, na presença de Deus, um advogado intercedendo por nós. Porque nos convinha, versículo 26, tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Você consegue imaginar alguma coisa mais sublime do que os céus? Esse é Jesus. Mais sublime do que os céus. Que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque isto fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Gente, que bendita palavra é essa. Um sacrifício ele fez por nós. Foi suficiente. O sacerdote fazia sacrifício, tinha que sacrificar por si mesmo, tinha que sacrificar pelo povo. E ainda assim, o sangue de bodes e ovelhas, de touros e ovelhas, não é capaz de tirar pecados. Aquilo era feito apenas como uma previsão do que viria a ser feito depois, que era o sacrifício de Cristo. E aí no versículo 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Agora eu vou falar com você que está me ouvindo aí. Você que confia que uma religião vai salvar você. Você escutou isso? Você escutou quem é essa pessoa? Essa pessoa que foi criada no ventre de Maria Virgem, que veio ao mundo sem pecado, sem pecar, sem possibilidade de pecar, que veio ao mundo incapaz de ser morto por alguém. A única maneira seria ele entregar sua própria vida, porque nós sabemos que com o pecado entrou a morte na criação. Por um só homem, o pecado entrou na criação. Mas esse não tinha pecado, então não ficava doente. Ele não morria. Não morria, mas quando ele entregou a sua vida, ele morreu. Esse foi o que morreu, né? Eu não tinha aquele que a gente falava quando criança, morreu de morte morrida, né? Porque deu a sua vida. Foi a morte mais mortal que você pode imaginar. Ninguém tocou um dedo nele. Não foram os romanos, não foram os judeus, não foram, embora sejam todos responsáveis, mas a vida saiu dele, não na hora que o soldado furou seu lado com uma lança, porque ele já estava morto. A vida saiu dele a hora que ele quis. Pensa numa pessoa assim. Esse é o Salvador de que nós falamos aqui e que as pessoas falam no mundo inteiro, aí o tempo todo, quando alguém prega o Evangelho. Esse é o Salvador. É nesse que você tem que crer para ser salvo. É nele que você tem que crer para receber o perdão dos seus pecados. Ele é o único que poderia perdoar os seus pecados. Agora você vai pensar assim, não, mas eu sou reencarnacionista. Ah, é? Então vamos lá para Hebreus capítulo 9, que lá ele fala dos reencarnacionistas. A reencarnação única, que nem reencarnação, é só encarnação.
Capítulo 9 de Hebreus, versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Ele continua aqui, o autor, comparando com os sacerdotes e os sacrifícios de animais feitos lá no templo do Antigo Testamento. Mas agora, na metade do versículo 26, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou Jesus. Uma vez ele se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então eu pergunto para você, como é que você vai querer aniquilar o seu pecado? Você não vai conseguir, porque o aniquilamento do pecado só pode ser feito pelo sacrifício de Cristo. Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem, deixa eu ver, 300 vezes, 1 milhão de vezes, como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então aquele cara que falou para você que você vai reencarnar, mentiu de cara lavada. A melhor explicação de reencarnação que eu já ouvi até hoje foi de um comediante, o Jô Soares. Ele falou que todo espírita que ele conhecia, que dizia que reencarnou, não sei o quê, que veio na vida anterior, o cara era Napoleão, ou era assim a moça, ou era Princesa Isabel, só era gente fina. Nunca falava que o cara era um mero trabalhador que pegava trem de madrugada para trabalhar, voltava para casa, comia de marmita. Nunca tem. É sempre personagens muito qualificados, né, nas histórias, dessas histórias de reencarnação, supostas reencarnação. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Sabe quantas vezes você vai morrer? Uma vez. Vindo depois disso o juízo, assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Você o espera para a salvação? Se você morrer uma vez, você vai ter que morrer uma segunda vez, que é o juízo de Deus, que é chamado de segunda morte. Mas se você morrer 2 vezes, como é que morre 2 vezes? Crendo em Cristo, você é morto para o velho homem, seu morre. Porque na cruz, ele morreu substituindo você lá na morte. E agora, você recebe uma nova vida. Eu pus uma frase esses dias na internet, que era... Como é que era a frase? Eu descobri um livro que fala a minha genealogia. E nesse livro eu descobri que eu sou descendente de um casal chamado Adão e Eva. Adão e Eva, eu sou descendente deles. E eu herdei todas as características deles, né? Como um filho herda do pai. Mas aí, eu nasci novamente numa outra família. E agora eu sou descendente de Deus. Porque eu nasci na família de Deus. Quando eu nasci de novo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nova criação. Quando eu criei em Cristo, me tornei nova criação. Então, meu amigo, minha amiga, que está escutando isso, e ainda está com o pé lá dentro das doutrinas reencarnacionistas, espiritistas e qualquer ista, não perca seu tempo. Vá ao Salvador, que é Cristo. Vá ao Salvador. Creia em Jesus. Minha mãe tinha amigas que eram espíritas, e ela chegava para essas amigas e falava assim: eu não entendo como você quer morrer e reencarnar se Cristo oferece eliminar seus pecados de uma vez para sempre. Por que você quer voltar aqui? Por que você quer ficar voltando para essa vida aqui, sofrendo? Ele oferece para você a salvação de graça, pela fé, e limpar de uma vez todos os seus pecados, virar ficha limpa no céu.
Por que você não faz isso? Crê em Jesus e deixe que Ele limpe você de todos os seus pecados. Na cruz, Ele levou sobre si os pecados de todos aqueles que creriam nele, que creram e creriam nele, que estão crendo nele. Seja você um desses também e tenha agora a certeza da sua salvação eterna. Tenha agora a certeza dos seus pecados perdoados, aqueles pecados mais horríveis que você cometeu, aqueles que você acha que não tem perdão para você, que você é a pior pessoa do mundo. Foi por você que ele morreu. Ele não veio chamar sãos, ele veio salvar doentes, não veio chamar justos, ele veio buscar pecadores. Então creia em Jesus. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo